Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Para você que está assistindo agora e para você que vai assistir depois desse encontro do livro de Urântia, esse grupo de estudos sobre o livro de Urântia, essa ideia, esse grupo, ele surgiu da ideia do pessoal que está fazendo o curso do Sintonia Quântica, a Glacia, a Vivi, o Jorge, a Carol, que estão no Sintonia 3, que estão no terceiro nível do Sintonia. Eles, nesse período de férias agora, eles queriam fazer alguma coisa para não ficar parado, e aí a gente montou esse grupo de encontro aqui para a gente conversar sobre conteúdo do Sintonia Quântica. Tá? Então, todo o conteúdo que a gente aborda aqui tem a ver com Sintonia Quântica, e muitas vezes as perguntas que virão têm a ver com o curso do Sintonia Quântica, que acaba sendo uma filosofia também de vida. O Sintonia Quântica, ele não é só uma prática integrativa, mas ele acaba sendo uma mudança de consciência, tá? Se alguém quiser saber mais sobre Sintonia Quântica, entre em contato com a gente pelas redes sociais, pelo Instagram, LinkedIn, Facebook, e até por esse grupo aqui que tem no WhatsApp, para pegar mais informações. Algumas pessoas já mandaram dúvidas, eu vou estar gravando alguns vídeos e compartilhando primeiro no grupo de WhatsApp e, na sequência, também no YouTube. Todos os vídeos aqui, eles entram no YouTube para que tenham mais acesso. Então, pode compartilhar à vontade esses encontros nossos. E, assim, eu não sou o dono da verdade. Aqui está todo mundo para opinar, todo mundo para palpitar. A Glaci já falou sobre um conteúdo, em outros momentos outras pessoas vão falar dos conteúdos, preparem as aulas, para que todo mundo possa falar e mostrar a que veio e trazer o seu conhecimento em relação ao Sintonia Quântica, em relação ao Urântia, a leituras do mundo, mas sempre lembrando que esse grupo surge a partir de estudos do Sintonia Quântica. Tá? Então, a gente pode até falar de outras terapias, de outras técnicas, mas a ideia sempre é focar nessa linha de pensamento que está sempre trabalhando com liberdade, prosperidade e felicidade. Então, a ideia do livro de Urântia traz esse pensamento de liberdade. Toda a minha linha de pensamento e orientação, meu ponto de vista em cima do livro de Urântia vai para esse pensamento de liberdade. O grupo do WhatsApp, ele é um grupo aberto, então você pode convidar quem você quiser e também pode sair a qualquer momento que você quiser. Esteja livre para fazer as coisas que você quiser, da forma que você quiser. Se você quer divulgar o seu trabalho, a sua história, eu peço que não faça neste grupo, porque este grupo ele não foi criado por mim, ele foi criado de início, como eu já falei, pelos alunos do Sintonia Quântica. Então, eu não tenho autorização para liberar divulgações dentro do grupo do WhatsApp relacionados ao grupo de estudos do livro de Urântia. Então, se você quiser divulgar o seu conteúdo, divulgar o seu trabalho, entre em contato com os administradores, que a gente tem outros 5 ou 6 grupos do Sintonia Quântica, que lá você pode divulgar à vontade, que lá sou eu que mando. Aqui são vários donos e a gente tem que respeitar todo mundo, né, Vivi? Se quiser saber mais sobre o curso de Sintonia, essa turma que está aqui no Sintonia 3, que vai trabalhar sobre espiritualidade e cura, a partir do dia 22 de fevereiro, entre em contato para saber mais, e quem quiser começar o desenvolvimento no estudo do Sintonia Quântica, o primeiro módulo começa dia 10 de março, tá? Então, são esses recados que eu tinha que dar para vocês. Vivi, Glaci, algum recado a mais? Beleza? Então, podemos continuar. Eu separei alguns materiais aqui em relação ao que já foi trabalhado para que nós tenhamos uma outra linha de pensamento e a gente não se perca no desenvolvimento
do trabalho. Não é este. Pronto, documento certo agora. Olha só, eu fiz aqui um resumo para a gente não se perder em relação aos conteúdos que já foram trabalhados, tá? O que o primeiro texto fala, a primeira introdução, o que ela fala? Ela vem falar para a gente sobre o papel de Micael. Deixa eu me acertar aqui. Pronto. Ele vem falar, o primeiro documento, o documento 120, ele vem falar sobre Micael. Então, eu vou trabalhar primeiro os nomes, que são bastante importantes, para depois a gente entender o conteúdo dos primeiros textos. Então, o texto ele fala de Micael, que é uma entidade divina que se prepara para a sétima e última vez vir para se auto-outorgar. Então, ele vem viver a experiência de viver como criatura aquilo que ele próprio criou. Então, ele é um filho criador que ele se encarna para alcançar uma soberania. Então, ele é um filho criador, depois que ele passar por essa auto-outorga, ele se torna um filho criador maior. Ele é um filho menor, ele se torna um filho criador maior. Urântia é o nosso planeta. Então, toda vez que eu falar de Urântia, a gente está se referindo ao planeta Terra. Tá? Todo esse movimento que a gente tem aqui, e cada detalhe, desde a planta mais pequena, desde o inseto, desde o animal mais grande, desde tudo, mais grande é interessante, desde o animal maior que a gente tem, baleia, peixe, crustáceo, tudo isso, as bactérias que estão dentro da gente, foi pensado por Micael. Ele criou tudo isso para que a gente tivesse experiências na matéria, de seres espirituais vivendo na matéria essas experiências de vida, tá? Outro nome que surge logo de cara, anciãos dos dias. São seres elevados que emitem mandados para proteger o universo de qualquer ameaça espiritual. Dentro do Sintonia Quântica, essa é uma egrégora que a gente trabalha para nossa proteção, para nosso desenvolvimento. Dentro de alguns módulos do Sintonia, a gente vai trabalhar mais ou a gente vai trabalhar menos. Os anciãos dos dias, eles fazem parte de um grupo de mais de 70 egrégoras que auxiliam Sintonia Quântica no processo que a gente vive aqui, que é resgate de almas. E nós somos essas almas que estão sendo resgatadas, dentre outras. Aparece o nome de Gabriel. Gabriel é um ser celestial que auxilia na administração do universo durante a outorga de Micael. Gabriel, ele já passou pelas 7 outorgas, então ele está um nível acima de Micael. Então, Micael, ele responde diretamente a Gabriel nesse momento para que as coisas aconteçam e deixe Gabriel como seu representante, como governador deste lugar que a gente vive aqui. Nebadon é o universo local, tá? É esse universo, é a Via Láctea, é todo aqui aonde nós estamos. Umversa é a sede do universo de Orvoton, onde ficam os anciãos dos dias. É um nível maior do que o nosso universo aqui. O Pai do Paraíso, ele faz referência a Deus, ao Deus maior. A gente tem que entender que existe Deus, níveis de deidades. Micael, Jesus, ele é um filho criador, ponto. Ele nos criou e nós estamos sendo trabalhados e ensinados para chegar no processo de ser um filho criador menor. Vai chegar no momento em que, quando nós estivermos criando, nós sermos um filho menor, nós vamos nos reportar a Deus. E esse Deus é Micael. Micael, ele se reporta ao Pai.
O Pai, ele se reporta ao Pai do universo, ao Pai do paraíso, ao Pai do espírito. Então, são deidades diferentes, em níveis diferentes. Então, a ideia de Deus, como o cristianismo que a gente tem, não tem como se aplicar dentro do livro de Urântia. Tá bom? O ajustador de pensamento, ele é um fragmento de Deus, de Micael, importantíssimo na nossa vida. É ele quem orienta, que nos orienta a viver dentro de um processo de crescimento. Quando nós viemos a esse planeta, nós entramos na matéria, e a matéria é muito densa, a matéria é muito pesada. E aí toda a informação, todo o conhecimento que a gente tinha, nós esquecemos, por causa desse peso da matéria. O ajustador de pensamento, ele serve como um lembrete, como um despertador, como um déjà vu, como uma sincronicidade de números e palavras, que faz com que se mostre para nós que nós estamos no caminho certo da nossa jornada divina. O livro que eu escrevi, Rota para a Sintonia Interior, ele traz um pouco dessa linha de pensamento, de nós deixarmos os paradigmas de lado, as crenças limitantes, para que a gente possa encontrar a nossa verdadeira essência. Muitos de nós não temos noção do que é a nossa essência. Eu estava atendendo um cliente agora às 5 horas da tarde, que ele falou, cara, eu sei um monte de coisa, mas eu não sei qual que é a minha missão de vida. E a missão de vida, muitas vezes, a gente não sabe. O ajustador de pensamento, ele ajuda com que a gente vá descobrindo qual que é a nossa missão de vida. E a palavra outorga refere-se ao que Micael, ao encarnar em Urântia aqui na Terra, como Jesus de Nazaré, vivendo uma vida mortal. Mortal na matéria. Porque tanto Micael como nós somos eternos a partir do momento que nós fomos criados. Dúvida por enquanto? Tá. Situações e significados importantes. O que o primeiro texto traz? Preparação para a auto-outorga. Então, Micael ele se prepara para a sua última outorga, em Urântia, onde nascerá como recém-nascido indefeso. Então, o texto que a gente leu, ele vai trazer basicamente isso. Diferente de outras outorgas que aparecia como plenamente desenvolvido. Então, ele surgia, ele era um ser que aparecia, fazia as coisas acontecerem e vai por outro ângulo. Aqui não. Aqui ele vai desenvolvendo o processo dele desde o nascimento. Submissão à vontade do Pai do paraíso. Então, ele não vem para fazer a vontade dele. Ele vem para cumprir uma missão de Deus, digamos assim, do Pai, que é, além de se auto-outorgar, ele vai cumprir algumas missões, ele vai cumprir alguns objetivos. Ele vai trabalhar a espiritualidade, ele vai viver dentro da família, ele vai criar todo um ambiente em que nós já sabemos a partir dos evangelhos e da vida de Micael. Ele vai se despojar do apoio extraplanetário. Então, assim como nós, a única coisa que ele vai ter é o ajustador de pensamento. De quando em quando ele vai ter esses momentos. Mas aí você pode me perguntar, mas ele fazia milagres. O que ele fala? O que ele deixou de mensagem para a gente? Que quanto mais fé nós tivermos, se a gente falar para esse monte sair daqui e ir para lá, a gente vai conseguir fazer isso. Com sintonia quântica, a partir da técnica e da prática do sintonia quântica, a gente já consegue fazer coisas nesse nível. Então, nós conseguimos clonar órgãos para trazer saúde para a pessoa, nós podemos elevar a frequência, mulheres que não engravidam conseguem engravidar. Então, tem um monte de coisa que o sintonia quântica, ele, dentro da prática de vida dele e de filosofia dele, ele é capaz de realizar, porque ele começa a quebrar paradigmas e fazer as coisas acontecerem de uma outra forma. Falar da comunhão entre Criador e criatura. Tá? Então, ele vai estar o tempo inteiro falando em relação ao Pai.
tá? Jesus ele não veio trazer a palavra dele, mas ele veio trazer o reino dos céus. Ele veio trazer a palavra do Pai. A administração do universo por Gabriel, como já falei anterior. O mandado que ele vem aqui é um pedido dos anciãos dos dias. A autoridade voluntária dele, ele renuncia a essa autoridade de governador, de governante, para ser mais um entre nós. Então, ele vai viver todas as alegrias e todas as tristezas, todas as emoções, digamos assim, que nós vivemos aqui no nosso planeta. Tá? E aí ele vai trabalhar também a rebelião de Lúcifer, que, de uma certa forma, influenciou todos nós aqui. O segundo texto que a Glacy trabalhou a semana passada, ele traz alguns pontos principais. Ele reforça a auto-outorga, ele fala de Sonariton. E Sonariton eu falei que era uma técnica. Ele é uma técnica que foi aplicada em um dos 7 mundos sagrados em que o Espírito Infinito de Deus habita. E essa prática, ela é aplicada a partir deste lugar, que é o texto, que é o terceiro texto que a gente vai estar trabalhando no dia de hoje, tá? Ele vai trabalhar a rebelião de Lúcifer, que a Glacy graciosamente trabalhou dias atrás, falando que o pensamento de Lúcifer influenciou o nosso pensamento aqui dentro do planeta Terra. Jesus, Micael, depois de auto-outorgar-se, ele se torna um príncipe planetário. Ele não passa por juízo nenhum, ele não é julgado o tempo inteiro. Ele passa a ser um mestre dentro do nosso planeta, e ele trabalha a liberação ou a libertação espiritual das pessoas que aqui vivem, tá? Ele precisa se tornar uma inspiração não só para o nosso universo, mas para todos os universos onde existem criaturas. Traz a revelação de Deus aos homens e os atributos de criadores. Tá? Nesse texto, traz a ideia de Satânia, Lúcifer, Caligástia, que é ligado a Lúcifer, e o Espírito de Verdade. Essas informações aqui eu vou passar para vocês depois, para que a gente possa caminhar mais ou menos no mesmo sentido. Beleza? Então, vamos para o conteúdo que era para ser de hoje. Dúvidas? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, a gente está no documento 120/3. Tá? Conselhos e exortações adicionais. Pois agora, meu irmão, deixando-te enquanto te preparas para partir para Urântia, e após haver feito esse aconselhamento a respeito da conduta geral na tua outorga, permite-me apresentar certos conselhos que me ocorreram quando em consulta com Gabriel e que dizem respeito a aspectos menores à tua vida mortal, assim, pois, sugerimos ainda. Na busca do ideal da tua vida mortal na Terra, dês alguma atenção também a dar o exemplo na realização de algumas coisas práticas e de ajuda imediata para seus semelhantes mortais. Então, ele é para ser exemplo de realização de coisas práticas, não só espirituais, que é o que ele faz o tempo inteiro, tá? No que diz respeito às relações familiares, dês procedência aos costumes consagrados à vida familiar. Micael, ele viveu a família dele, mas um outro ser, quando a sintonia quântica começou, apareceu um ser de outra dimensão, perguntando por que ele nunca chamou Maria de mãe. Ele sempre se referiu a ela como mulher. Em todos os evangelhos, ela é tratada como mulher. Mulher, eis aí o teu filho, mulher, o que queres que eu faça?
filho, eis aí a tua mãe, não a minha mãe, mas a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho, e é um pouco disso. Então, enquanto ele estava no seio da família, ele trazia a ideia da maternidade. A partir do momento em que ele corta o vínculo familiar e ele sai de casa para viver a vida pública dele, ele deixa de ter mãe e deixa de ter pai. Esse é um dos ensinamentos que nós precisaríamos trazer para a nossa vida. Muitas vezes, quando a gente se casa ou a gente sai da família, do lar, né, da primeira família, a gente acaba trazendo a autoridade dos pais para dentro da nova casa que a gente está formando. Então, não é comum, não é incomum a gente ver discussões ou conflitos entre sogras e noras em que o filho ainda está subjugado ao desejo da mãe, ou ele está vivendo sobre o que a mãe espera, ou vivendo em relação ao que o pai espera. Eu atendi uma guria essa semana, em São Paulo, que ela comentava que ela está namorando um rapaz que é de origem oriental, digamos assim, e a família dele não permite que se relacione com brasileiros, com pessoas que não fazem parte daquele núcleo de sangue, digamos assim. E eu falei para ela, mas se não está dando certo, por que você vai... Se não vai dar certo, por que você continua esse relacionamento? Entende que ela está vivendo uma vida de uma possibilidade que não vai acontecer, ele já deixou claro que não vai casar com ela. A hora que ele encontrar uma mulher que esteja dentro dos conformes daquilo que os pais querem, do que a comunidade quer, ele vai largar ela. Então, entende que muitas vezes todo um entorno social ou entorno familiar acaba interferindo na nossa liberdade, e nós estamos falando de liberdade em relação ao livro de Urantia, em relação à sintonia, nós perdemos a nossa liberdade de escolhas individuais, tá? De modo como nos encontrares estabelecidos nos dias e geração da tua auto-outorga. Vive a tua vida de família e comunidade. Então, ele questionou a comunidade, mas ele, por mais que ele questionasse os doutores da lei, ele ia na sinagoga e lia os comentários que estavam ali. Ele ia lá e ele citava os profetas. Se você não assistiu ainda um seriado que está na Netflix chamado Chosen, assista. Eu não queria assistir muito, eu sempre achei que era muito ligado a uma visão religiosa. Ele traz uma visão muito do sintonia quântica, do livro de Urantia, para essa série. Os primeiros 5 capítulos são bem chatinhos, mas a partir daí ele vai se desenrolando e ele pega um ritmo bem legal, tá? De acordo com as práticas dos povos entre as quais elegestes para aparecer. Nas tuas relações com a ordem social, aconselhamos que dirija os seus esforços mais à regeneração espiritual e à emancipação intelectual. O que acontece? Já naquele tempo, a religião ela estava oprimindo o povo. Então, ele, de uma certa forma, ele escolheu nascer em um lugar onde existiam 2 pensamentos, fariseus e saduceus, que oprimiam o povo com as suas leis. E, a partir disso, ele viveu essa religião, mas ele questionou de uma forma intelectual, de uma forma consciente, de uma forma a trazer consciência, e é isso que o Sintonia, desde o primeiro módulo até o último módulo, ele vai falar, que nós precisamos ter consciência das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e de tudo que a gente vai fazer. A maioria de nós, seres humanos, a gente faz as coisas inconsciente. A gente faz porque outro sugeriu, a gente faz porque é costume, a gente faz porque eu aprendi desse jeito, e a gente não questiona as coisas que a gente faz. A hora que nós começarmos a questionar, o nosso poder de liberdade vai muito além
do que a gente vive. E aí a prosperidade começa a acontecer na nossa vida. E que evites quaisquer entrelaçamentos com a estrutura econômica. Ele não dá a César o que é de César, não entrou na questão econômica, e comprometimentos políticos com os teus dias. Então, as pessoas esperavam um rei político, um rei que assumisse a liderança de um povo no sentido de pegar em armas. Ele não fez isso. Ele não foi um líder religioso e ele não foi um líder político, tá? Mais especificamente, devota-te a viver a vida religiosa ideal em Urântia. Então, ele começou a trabalhar a vida que seria ideal em termos de espiritualidade e em termos de religiosidade. Dúvida até aqui? Tá de boa? 4. Em nenhuma circunstância, nem mesmo quando ao menor detalhe, deverias interferir na ordem da evolução progressiva e normal nas raças de Urântia. Que essa proibição, no entanto, não seja interpretada como limitadora dos teus esforços para deixar atrás de ti um sistema duradouro e melhorado de ética religiosa positiva, como um filho dispensional. A ti não são concedidos certos privilégios no que concerne ao avanço no desenvolvimento espiritual e religioso dos povos daquele mundo. Um dos questionamentos muito fortes que as escrituras trazem é que Micael, quando ele encarnou no corpo de Jesus, ele começou a falar não só aos judeus, mas ele começou a falar aos gentios. E isso era um crime muito grande, porque isso incorria em pecado. E para ele, não tinha importância em relação a esse sentido, porque ele não via como pecado misturar povos. Ele não via como pecado juntar pensamentos e todas as outras formas de vida. Então, ele respeitou, de uma certa forma, aquilo que era imposto, mas ele questionou o tempo inteiro e foi mostrando um outro desenvolvimento espiritual que ele achava muito mais importante para ele naquele momento, tá? Então, o que ele fez foi trazer um novo ponto de vista a partir do questionamento e da própria vivência. Beleza? À medida que considerares adequado, poderás identificar-te com movimentos espirituais e religiosos existentes. À medida que considerares adequado, poderás identificar-te com movimentos espirituais e religiosos existentes da forma como forem encontrados em Urântia. Mas procura de todas as maneiras possíveis evitar o estabelecimento formal de um culto organizado, de uma religião cristalizada ou da formação de um grupo ético de seres mortais que seja segregador. Vou até grifar todo isso aqui, ó. Então, o que ele fez quando ele estava aqui? Ele chamou prostitutas, ele chamou cobradores de impostos, ele chamou toda a série de pessoas para que não fosse segregador o projeto de vida dele. E em nenhum momento ele falou, Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Mas ele não determinou o que era a igreja. O tempo inteiro a fala dele era uma fala libertadora, era uma fala de agregar, era uma fala de mudar, era uma fala de transformar. Como nós, seres humanos, repetimos padrões, repetimos crenças limitantes, começamos a pegar todo o pensamento de Jesus e enfiar dentro de uma caixa e nós criamos a religião cristã, que ela é segregadora, que ela é limitadora e que ela é focada em grupos éticos a partir de alguns pontos de vista, tá? Então, aconteceram vários cismas dentro da igreja que levou a pensamentos de
raças, cultos e povos diferentes. Tá? Então, um cisma que é interessante a gente prestar atenção. Quando o rei da Inglaterra não gostou do que ele não podia fazer, que era se separar e casar novamente, ele quebrou o vínculo com a Igreja de Roma e ele criou a própria igreja, e hoje ele é a autoridade maior dentro da Igreja da Inglaterra. Tá? Então, são essas coisas que a gente não aprendeu com a fala de Micael. Com a finalidade de que não contribuas desnecessariamente para a criação de sistemas subsequentes estereotipados de crenças religiosas em Urântia ou de outros tipos de lealdade a religiões que possam não ser progressivas, aconselhamos-te ainda que não deixes documentos escritos para trás de ti naquele planeta, e ele complementa. Exime-te de deixar escritos feitos em materiais permanentes, conclama os teus semelhantes a não criarem imagens ou outras figuras da tua figura, como Micael encarnado. Assegura-te de que nada potencialmente idólatra seja deixado no planeta à época da sua partida. E isso é um problema, porque quando começam os escritos, cada um escreve aquilo que acha interessante. Se a gente olhar os 4 evangelhos, eles têm alguns pontos em comum, mas eles se divergem muito. E o entendimento desses evangelhos fazem com que a proliferação de caixas de estereótipos sejam criados a partir do cristianismo e da fala de Micael. Tanto que nós temos hoje muitas religiões. O Murilo, que é meu namorado, ele estuda a igreja do século IV. E ali ele estuda a divisão e a preocupação das pessoas em quererem provar, e é briga de porrada mesmo, de querer provar se Jesus ele tem duas substâncias, se ele é Deus e homem, se ele é só homem ou se ele é só Deus. E isso causa muita briga, muita divergência. Um dia, de repente, eu até chamo ele para falar um pouco disso aqui para vocês. Então, cada um começou a colocar Jesus, Micael, dentro de uma caixa que lhe cabe com muita tranquilidade. É um pouco de fazer com que as informações que chegam a mim são aquelas que batem com o meu pensamento. Ao invés da gente expandir a nossa consciência, ao invés da gente expandir o nosso conhecimento, a sociedade, quase sempre, ela quer reforçar aquilo que ela pensa e aquilo que ela acredita. Quem é de esquerda só vai se reunir com quem é de esquerda, quem é de direita só vai se reunir com quem é de direita, quem é das religiões afro só vai se reunir com religiões afro, quem é cristão só se vai se reunir com cristão, e isso causa caixas. Isso são estereótipos que ele coloca aqui nesse parágrafo. Tá? Dúvidas? Tá de boa? Vamos lá. Embora vivendo a vida normal, social comum no planeta, como um indivíduo normal do sexo masculino, então ele já sabia que ele ia ser menino. Por quê? Porque menino teria autoridade naquele momento. Tá? Possivelmente não terás relações matrimoniais, ainda que essas poderiam ser inteiramente honrosas e consistentes em sua auto-outorga. Mas devo lembrar-te de que um dos mandados de Sonarington, que regem as encarnações, proíbe aos filhos do paraíso que deixem qualquer descendência humana em qualquer planeta de sua auto-outorga. Tá? Então, aquela ideia de que Jesus se casou com Maria Madalena, e aquilo que é trabalhado no filme Código da Vinci, tem algumas possibilidades de questionamento por aí. Então, ele já veio com todas essas leis embutidas na cabeça dele, tá? Com respeito a qualquer outro detalhe da tua outorga vindoura, nós encomendamos o teu
obedecer ao guiamento do ajustador residente. Existe o ajustador de pensamento e existe uma entidade, um fragmento de Deus que reside no nosso planeta e que dá a linha de evolução do nosso planeta, tá? Aos ensinamentos do Espírito Divino sempre presente, e esse mesmo Espírito que guia os humanos e os julgamentos e ao julgamento da razão da tua mente em expansão de dotação hereditária humana. Então, aquilo que o Rupert Sheldrake chama de campo morfogenético, ele chama aqui de ajustador residente. Aquilo que o Jung chama de inconsciente coletivo, de que faz com que a gente caminhe para o mesmo lugar, é chamado de ajustador residente, tá bom? Tal associação de atributos da criatura e criador, segundo cremos, capacitar-te-á a viver para nós a vida perfeita de homem nas esferas planetárias. Então, toda a criação de Micael é hominídea, 2 pernas. Tá? Não é quadrúpede nem de 3 pernas. Então, nós somos todos os nossos irmãos espirituais, digamos assim, criados pelo mesmo Pai, somos hominídeos. Tá? Então, vida perfeita de homem nas esferas planetárias. Uma vida perfeita, não necessariamente ao ponto de vista de um homem específico, em um mundo determinado, menos ainda o de Urântia, mas plena e supremamente completa, se avaliada pelos mundos mais altamente perfeccionados, ou em via de aperfeiçoamento do teu vasto universo. Então, nós somos um planeta em evolução. Todo o livro de Urântia, ele vai falar que nós estamos em evolução, estamos nos perfeccionando. E agora, possa o teu Pai e meu Pai, que sempre nos apoiou em nossos trabalhos anteriores, guiar-te e sustentar-te e estar contigo a partir do momento em que nos deixares para realizar a rendição da tua consciência de personalidade, até o momento de retornares gradualmente ao reconhecimento da tua identidade divina. Então, muito do pensamento da divindade foi deixado para trás até mais ou menos os 30 anos. Ele tinha lapsos de ideias, ele tinha lapsos de imagem, como nós temos déjà vu, por exemplo, de que nós estamos no caminho certo. Então, Micael, ele tinha, até os 30 anos, ele tinha lapsos de divindade, assim como nós temos lapsos de estar no caminho certo. O que acontece a partir dos 30 aos 33, segundo as escrituras bíblicas, é que ele passa a ter consciência de todo o projeto, de todo o momento em que ele vem viver aqui. O batismo dele, em que cai água na cabeça dele, e o Pai, a partir do Espírito Santo, se manifesta, esse meu filho muito amado, ele toma consciência de tudo que ele veio fazer. A informação vem em bloco para ele dessas coisas aqui que ele veio fazer, de acabar com a rebelião de Lúcifer, de tudo que ele precisa fazer. E a gente tem que estar atento a isso, porque quando a gente vai trabalhar com sintonia quântica, para quem é sintonizador, e a gente entra no campo do nosso cliente, automaticamente as informações do nosso cliente vêm para nós em bloco. Ela vem inteira para nós daquilo que é, o que pode ser e o que deveria ser. E aí nós temos a clareza de como trabalhar com a energia daquele cliente que veio até nós pedir ajuda. E lembrando que quanto mais despertos a nossa consciência estiver, principalmente a partir desse texto aqui, que ele fala que nós precisamos ter consciência dos processos. Quanto mais consciência nós tivermos, mais livres para assumir a nossa deidade nós temos. Então, nós temos condições, poder e autoridade para mexer na energia de pessoas ainda não despertas. Porque nós estamos livres de algumas amarras. Aquela pessoa
que precisa de ajuda, ela está presa em algum lugar. Ela está presa no medo, na culpa, no julgamento, no erro. Ela está presa na vida pessoal, na vida afetiva, social, familiar, profissional, financeira, espiritual. Ela está presa em algum lugar. E como nós já temos clareza das ferramentas que nos é dada para libertar aquela pessoa, ela vem até nós e nós temos autoridade para mexer na energia dela. Beleza? Gradualmente, o reconhecimento da tua identidade divina, encarnado em forma humana e mesmo por todo o período da tua experiência de auto-outorga em Urântia, até a tua liberação da carne e a tua ascensão à mão direita do nosso Pai em soberania. Então, a partir daqui, ele se torna uma autoridade, tá? E quando, novamente, eu te vir em Salvington, desejo saudar o teu retorno a nós, já sendo tu o soberano supreso e incondicional deste universo, da tua criação, do teu serviço e da tua plena compreensão. Em teu lugar, eu reino agora e assumo a jurisdição de toda Nebadon como soberano ativo. Durante todo o interim da tua auto-outorga, a sétima imortal em Urântia, a ti, Gabriel, passo a missão de salvaguarda do Filho do Homem, que estás prestes a vir até o momento em que ele haja retornado a mim, pleno de glória e poder, como Filho do Homem e o Filho de Deus. E Gabriel, sou eu, vosso soberano, até que Micael a nós retorne. Tem um parágrafo que não é colocado aqui no livro de Urântia, que tem 3 pontinhos, tá? E aí segue. Mediante, então, e em presença de todos em Salvington, reunida, Micael retirou-se do nosso meio, e nós não mais o vimos do seu lugar de costume, até o seu retorno como governante supremo e pessoal do universo após o cumprimento da sua carreira de auto-outorga em Urântia. A partir do próximo texto, nós vamos trabalhar já a encarnação de Micael aqui no nosso meio. Dúvidas? Glaci, qual que é o teu entendimento em relação a esse texto? Vivi, Fátima, Ellen, Rosana, qual é o entendimento de vocês? Eu achei divino esse texto, porque ele traz a clareza dessas questões de não deixar a religião, dele não ter deixado a imagem dele registrada, de todos esses conselhos que foram dados, que foi exatamente tudo aquilo que ele fez aqui, mas que ainda hoje muita gente não consegue entender essa mensagem que ele quis deixar, né? Então, quando ele falou eu deixo contigo a minha igreja, as pessoas interpretam a palavra igreja como a gente a conhece hoje, mas a igreja, na língua que ele falava, na época, ele tinha um outro significado. Mas isso não é levado em consideração em muitos casos. Então, muita coisa do que a gente tem hoje na Bíblia, que está escrito na Bíblia, que foi escrito pelos apóstolos, então cada um teve um pensamento ao escrever, teve uma forma de escrever, e viu a coisa de uma forma, de uma perspectiva diferente, deixa margens para tantas interpretações. Como você falou, cada um puxando a brasa para a sua própria sardinha. Então, esse capítulo do livro eu achei, assim, maravilhoso nesse sentido, de trazer esses esclarecimentos. Beleza. O que você quer ouvir, Vivi? Já sim. Vários aspectos me chamaram atenção, de forma especial, de que o Criador sempre estaria junto e guiando a sua criatura. Então, essa certeza de que nós nunca estamos sós. Essa clareza, como a Vivi também fala, né, de dar
de coordenar todas as ações e movimentos dessa outorga de Jesus aqui, e principalmente essa questão de que ele, enquanto um filho encarnado, que ele compreenda essa deidade. Então, novamente, nós, em todo momento, eu faço essa avaliação, tá? Como eu me situo dentro desse contexto, porque, na verdade, quando Micael vem viver essa outorga, nós também estamos vivendo uma outorga, nós também estamos aqui nessa encarnação. E aí, como eu, enquanto criatura de um criador, de um pai criador, como eu posso fazer ajustes no meu ser e viver enquanto família, enquanto comunidade, enquanto eu, um ser espiritual, né, em que eu possa ir trabalhando cada vez mais o meu processo, a minha consciência em processo, o meu processo de crescimento espiritual, para que realmente aconteça essa unidade com essa deidade que a gente tem em nós, que esse é o caminho, né? Então, é muito interessante, porque o tempo todo, eu faço essa leitura de como eu posso estar dando um passo a mais enquanto criatura que está vivendo um processo de encarnação também. E olha que legal, você despertou uma coisa, Glaci, que eu nunca tinha pensado. Quem garante que essa não é uma das nossas outorgas também? Quem garante que nós não estamos vivendo a primeira outorga, né? Então, até pelo nosso nível de consciência, que é muito limitado em relação ao todo o universo. Mas quem garante que não seja uma outorga também, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Só que a única diferença é que a outorga, pelo que fala aqui, vou botar o óculos para conseguir enxergar, para eu entender melhor. Daquele termo, né, do Sonarington, uma das condições é que não haja a perpetuação da espécie dele, né, Então, a gente não se enquadra nesse contexto. Então já morreu esse pensamento para mim. Agora, é interessante, quando foi colocado aqui, no momento em que ele tomou a sua consciência de filho criador, e de qual era a sua verdadeira missão quando ele esteve aqui. É mais ou menos o que acontece com a gente também, quando a gente descobre o nosso propósito. Então, tem o seu tempo certo. Às vezes a gente fica desesperado, a gente vê muitos jovens sem saber, eu não sei o que eu vim fazer, mas calma, tem o tempo certo. Então, tem o tempo, ele teve o tempo em que ele precisou vivenciar conforme o meio em que ele estava, né, para ele compreender tudo aquilo, respeitar também todo aquele meio, e aí chegou então o momento dele ter essa consciência. E é muito semelhante com o que acontece com a gente, com o que a gente precisa. Na infância a gente tem... Na infância a gente tem essa questão de ser guiado pelos pais, de ter que passar por todo o aprendizado para quando chegar na vida adulta, no momento certo, a gente ter essa consciência de qual é a nossa missão aqui. Glaci, ia falar alguma coisa, Fátima? Eu achei gostei muito da colocação da Glaci e da Viviane, mas eu fiquei ali um pouco de dúvida, Paulo. Para mim, todo o texto, eu levo isso, a nossa tomada de consciência é a nossa liberdade, né? Ele deixa muito claro isso, que, apesar de tudo, nós temos a liberdade de escolhas, né? Ele já trouxe essa mensagem, e isso é muito forte, da gente saber que nós temos essa liberdade de escolha e somos responsáveis por ela também, né? Mas eu fiquei no último texto,
ali da página da 1330, que ele fala que em teu lugar eu reino agora, sabe, eu não ficou claro para mim esse texto, não, me deixou meio confusa. O texto, ele começa, a gente tem que voltar lá no primeiro texto, Fátima. Ele fala, designado por Gabriel para supervisionar a reconstituição da narrativa da vida de Micael, enquanto estava em Urântia, a semelhança da carne mortal, eu, Melquisedeque, diretor da comissão reveladora, a que essa tarefa foi confiada, encontro-me autorizado a apresentar a narrativa de certos eventos imediatamente anteriores. Então, quem está falando está se referindo a... E Melquisedeque eu não coloquei ali, hein? A coisa me fez mexer. Então, ele vem aqui no primeiro momento, Fátima, quando a gente começa a leitura do texto, na página 1323. É o primeiro parágrafo ali. Ah, lá, por isso que eu É não Melquisedeque lá falando atrás. para Gabriel, falando para Micael e falando para todo mundo que está ouvindo. O Gabriel é filho do Criador, né? Todos são. Todos Só são. que o Gabriel, ele já passou pela 7 outorga, então ele já é um filho criador. Micael é um filho criador menor, vamos colocar assim, porque ele não viveu a última outorga ainda, ele não tem autoridade. Ele não pode dar opinião. Se ele for sentar num conselho, ele vai ficar no conselho só ouvindo. Gabriel pode dar opinião. Porque A partir do momento já foi outorgado. Isso. A partir do momento em que depois daqui ele volta aqui na última fala, ó, imediatamente, não, aqui, ó, em teu lugar reino agora, Isso, a ti, Gabriel, a missão de salvaguarda do Filho do Homem que está prestes a vir o momento, que ele fala aqui que ele vai vir pleno de glória, Filho do Homem, Filho de Deus, Todo-Poderoso. Ele pode, a partir daí, ele sentar no conselho dos anciãos dos dias, por exemplo. Tá? Vou dar um exemplo aqui que talvez não seja isso, mas ele já pode sentar no conselho e opinar. Antes disso, não. Ele já tem autoridade. Ele já debutou. Que é o conhecimento, né? Mas eu achei bem confuso essa parte aqui. Agora, eu fiquei confusa. Deixa eu ler que a Ellen colocou aqui, ó. Ele deixou muito claro que queria passar a mensagem, mas as pessoas ainda insistem em venerar a imagem dele. É bem isso aí mesmo, Ellen. Em construir igrejas, o estudo da mensagem não fica em primeiro plano. Impressionado quanto tudo foi tão bem, perfeitamente planejado e pensado em nós sempre. Eu entendo, pegando um pouco da fala da Ellen, eu entendo quando ele fala a minha igreja, ele está pensando em uma reunião de pessoas com o mesmo pensamento, com a mesma fé, naquilo que é de construtivo, do que é de liberdade, do que é próspero, e não em prédio, e não em estrutura, e não em regras, né? Eu acho que ele vai nisso aí. Isso também tem a ver um pouquinho, se fala das estruturas, né, das regras, mas também com as imagens, né? Sim. Tem a ver, né? Assim, hoje, cada vez mais, durante muito tempo, Jesus era lindo, loiro, de olhos claros, né? E a partir do momento agora já sabem que Jesus não era tão loiro assim, não tinha um olho tão claro assim, e ele vem de uma região de povos diferentes daquilo que a gente sempre imaginou, né? Então ele tem uma outra imagem. E aí quebra um pouco. É uma quebra de paradigma maravilhosa essa, de pensar que Jesus não é lindo, loiro e europeu, né? Então é um pouco disso, assim. E eu entendo que quando Jesus, a gente vai entrar na Páscoa, eu participei da missa no domingo de Natal, e o padre ele falou, ele fez uma conexão muito legal com o nascimento de Jesus, com a Via Crucis, com a crucificação de Jesus. Toda a Via Crucis que Maria passou para poder dar luz.
toda a dificuldade que ele passa para trazer a salvação. Ele é colocado numa manjedoura, ele é colocado num... Então, ele é sempre colocado, ele se coloca num lugar em que ele não se coloca como autoridade, no sentido, mas que ele é levado a fazer as coisas que são dele, né? E aí me vem a ideia que quando ele fala de corpo de Cristo, ele fala, e aí ele divide o corpo dele, o corpo de Cristo, lá na última ceia. Eu acho que é um pouco disso, de unir um pedaço do corpo de Cristo em cada pessoa, e cada pessoa forma o corpo de Cristo. Então, a Vivi, a Viviane, a Rosane, a Ellen, a Fátima, o Roberto, cada uma dessas pessoas é uma parte do corpo de Cristo. A Glaci são os olhos de Cristo para olhar para o mundo, a Vivi é a boca de Cristo para falar, a Fátima é a imagem de Cristo para se apresentar, a Rosana é as pernas de Cristo para andar. Então, cada um de nós traz um pouco do corpo de Cristo. Eu entendo a igreja em si como isso, talvez. O Paulo, isso seria a mesma coisa que falar que somos fractais? A gente é inteiro, mas eu acho que a gente é parte também. É muito complexo pensar isso, né? Quando a gente começa a entrar, a gente vai entrando, e aí a gente começa a alucinar e entrar naquilo que é a ideia real, é quebrar paradigmas mesmo. Que a gente é inteiro, mas a gente também é um fractal da criação. A gente não consegue evoluir sozinho, a gente tem que evoluir em grupo. Não tem como a gente sair da terceira dimensão e ir para a sexta dimensão sozinho. Não, o planeta todo tem que ascender junto. Tudo que nós estávamos passando e ainda estamos passando tem a ver com a ascensão planetária. Então não tem como evoluir sozinho. A gente tem que trazer consciência para o planeta, para todas as pessoas do planeta. Por isso que é importante, eu acho, a importância de você fazer um estudo desse, ou você estar com pessoas, né? Porque além de firmar aquilo que está se falando, dar mais força, a gente consegue ouvir o outro, né? E é como se você fosse acrescentando e se lapidando naquilo que você pensa. Acho bem importante a força de quando você se reúne para fazer algo, né? Como esse grupo de estudo, o próprio curso do Sintonia, né? É muito esclarecedor. É muito legal pensar sobre tudo isso, né? É um movimento da vida, né? É um movimento, é não estar estagnado. Sim. É isso. E outra coisa interessante é a gente ver essa questão, né, do Deus e o homem em um só. E a gente, de certa forma, também é Deus e homem. Um pouco não, assim, muito menor, mas também somos. A gente está nessa mesma caminhada que ele. E ele, como sendo o nosso Criador, quer dizer, ele já era o governante de Urântia, ele já tinha todo um poder, mesmo assim ele se submeteu e ele a palavra é essa mesmo, ele se submeteu à vontade do Pai. Então, como um dos conselhos que foi dado, que ele deixasse essa mensagem da fé e da comunhão com Deus. Interessante. Consegui me fazer entender? Eu estou pensando aqui, mas é interessante. Reforça a tua ideia. Da gente ter, como você falou no primeiro encontro, da gente ter um pouco mais de humildade, porque se ele, na grandiosidade dele, ele se submeteu à vontade do Pai, e não só à vontade do Pai, ele em todas as suas outorgas, ele se submeteu ao Pai, ao Espírito, ao Filho,
E na última ele se submeteu ao Pai, né? Então, em todas elas, ele se colocou numa situação de humildade, numa posição de humildade, para poder alcançar, ter direito àquilo que ele estava almejando. E aí a gente fica nessa briga um com o outro, e em todo o seu percurso aqui, ele não esteve sozinho. Tanto ele teve ajuda espiritual, mas também ele teve todos aqueles que o seguiam, que também o fortaleciam. Então, ele não se fez, digamos assim, ele não fez a sua imagem aqui sozinho. Então, por que a gente vai querer também construir, deixar um legado sozinho? Sim. E assim, interessante, tudo que ele teve, a gente também tem. Porque assim, cada um de nós, Vivi, pegando a tua fala, lá no início dessa tua fala, a ideia de ser um pouco de Deus. Eu me vejo como Deus. E não é uma arrogância, não é uma prepotência, porque eu também te vejo Deus. Eu também vejo a Vivi, a Glaci, a Fátima, todas as pessoas que nos cercam são deuses. Têm a essência de Deus dentro de si, como ele tem. Todos nós temos um ajustador de pensamento, como ele tem. Todo ele tem uma egrégora de seres fazendo com que a gente evolua. E no Sintonia 3 agora, que a gente vai falar de espiritualidade de cura, a gente vai começar a dar nome para essas criaturas, essas egrégoras, esses mentores espirituais que a gente chama, que nos cercam e cercavam ele. Então, tudo isso é muito interessante para a gente começar a entender que nós somos seres divinos vivendo na matéria. Quando eu dias atrás, a cliente falou assim, Paulo, com 42 anos, querendo engravidar e não conseguia, ela falou, Paulo, depois que a gente começou a fazer o trabalho, eu estou grávida. Isso não é divino, a gente poder trabalhar a energia de uma pessoa que está aí 8, 9 anos querendo engravidar. Me veio a ideia daquela mulher que tinha fluxo contínuo, que a hora que toca na veste de Jesus, ela só tocou na veste de Jesus, o fluxo dela parou. E quando a gente bota a energia, a gente bota a intenção no campo de uma pessoa, a pessoa engravida, a pessoa realiza o desejo dela. O desejo da outra era parar de sangrar, essa aqui é parar de engravidar. Como um menino que eu atendi lá atrás, que tinha, eu não lembro o nome do coisa lá, que ficava problema no fígado, foi clonado o fígado dele e começou a funcionar. Não tem mais problema. Então, esse poder de cura que ele tinha, nós também temos. Poder de aliviar a dor. A gente não acredita na gente, a gente não bota fé na gente. Então, eu sou arrogante a ponto de falar, olha, eu sou Deus encarnado nesse momento aqui, e tem um Deus dentro de mim e tem um Deus fora de mim. Então, eu acho que a gente tem que começar a acreditar nessa divindade que está em nós. Sabe, então, Paulo, essa semana eu ouvi uma coisa bem interessante sobre o Sai Baba. Eu não conheço Sai Baba, né? Perguntaram para ele, Sai Baba, você é Deus? E ele disse, eu sou. Daí todo mundo, né, ficou meio assim, ele falou com a diferença que eu sei que eu sou Deus e você não sabe que é. Achei, assim, muito interessante. Maravilhoso, né? E aí passa por arrogante, passa por um monte de coisa, né? O julgamento das pessoas, e aí o julgamento é um dos negativos do Sintonia. Julguem como quiserem, mas é uma crença que eu venho comprovando e outras... Cara, a Vivi e a Glaci estão fazendo curso, a Carol, que também está fazendo o curso, ela está começando a falar umas coisas, o marido dela teve que fazer cirurgia para perder uma pedra do rim. Ela começou a movimentar a energia do marido, ela tirou uma pedra do tamanho de um feijão, pelo canal da uretra, praticamente, um negócio gigantesco. Então, e assim, quase sem dor. Então, o que ela faz? Ela é bruxa? O que ela é? Não. Ela está exercendo o poder divino que ela tem dentro dela mesma. E a Carol está começando a contar umas histórias para a gente que está bem surpreendente.
Então, é sobre isso, da gente começar a fazer acontecer. A Glacia, esses dias, a gente estava conversando sobre eu preciso que trabalhem no quintal do Aloha. No outro dia já estava acontecendo, já estava coisa que estava meio enrolada, né, Glacia? Então, quando bota a energia na coisa, a coisa acontece. Quando a gente olha para o buraco olha para a gente e a gente identifica o buraco. Então, quando a gente olha para o problema olha para a gente soluciona, a gente se identifica com aquilo que tem no nosso caminho. E muitas vezes é coisa pequena, como, eu queria só arrumar o quintal. Não, não é só arrumar o quintal. É mexer com a natureza, é mexer com a estrutura, é mexer com um monte de coisa que aconteceu, com um monte de emoção, com um monte de sentimento e coisas que estão aí, né? Mas a gente tem que acreditar bastante na gente. Eu acho que todo o processo aí ele está ligado à fé. Eu acho que quando Micael falava de igreja, ele falava de pessoas com o mesmo poder de fé, o mesmo poder de realização, o mesmo poder de transformação, o mesmo poder de mobilização. Então, eu acho que vai muito nisso. E Pedro é uma criatura que era... Ele fala que Pedro era turrão, Pedro era cabeça dura, Pedro era teimoso, e Pedro, com o processo das coisas que vão acontecendo, Pedro se torna dócil, Pedro se torna afetivo. Então, eu acho que é esse processo de transformação que ele coloca como Pedro sendo a pedra da igreja dele. Porque todos os outros discípulos, todos os outros apóstolos, discípulos não, todos os outros apóstolos, eles já tinham uma personalidade meio que formada. Mas o Pedro, ele se transformou muito, né, dentro da linha do que a gente entende, do que a gente sabe de informação. É um pouco disso. Para mostrar que é possível, né? Rosana, algo? Ellen, algo mais? Gostei da discussão de hoje. Tem uma parte no livro que eu li, Paulo, que ele traz um conselho que é assim, um tapa na cara da gente. Que ele faz essa comparação. Eu vou procurar onde foi que eu vi, eu fui lendo assim meio desordenado, e aí na próxima eu coloco para vocês, porque é bem interessante esse tapa na cara que ele dá para a gente. Tá. A Ellen está falando que está ali... Que bom, Ellen, que bom, eu fico feliz. E fala para o povo aí que tá para abrir o pensamento um pouco, já vir aqui discutir com a gente, né? Rosana, tá dirigindo, mulher? Que bom que você está fazendo as coisas ao mesmo tempo, aproveitando o teu tempo dentro do carro. Seja bem-vinda sempre. Pessoal, o próximo documento que a gente vai ver, o 4, a gente vai estar falando sobre a encarnação, que está na página 1331, é um texto curto, é um texto muito bonito também, é um texto assim, de uma profundidade muito grande. Pensem quem quer preparar o texto, se quiser a gente prepara junto, mas eu gostaria que todo mundo lesse para chegar aqui e fazer essa discussão gostosa que a gente fez hoje, tá? Então, em alguns momentos eu vou tomar frente, mas eu gostaria que vocês tomassem frente sempre. Eu acredito que a Fátima vai fazer, então... Em parceria com você. Fazemos, em parceria com a Glaci, com a Vivi. Com certeza. Glaci, eu vou dizer assim, Com a Glaci, Rosana, com a Ellen. não entendi nada. Não, Eu acho que todo mundo começa a dar pitaco daqui para frente, porque acho que o grupo vai pegando uma identidade, né? Muito bom. Pessoal, perguntaram para mim se eu não vou fazer meditação nesses encontros. Eu gostaria de opinião de vocês. Eu vou colocar uma caixinha de pergunta ali no grupo do WhatsApp. Se vocês quiserem que faça meditação no final, a gente faz uma meditação, senão, vida que segue. Glaci, o que você me disse? Maravilhoso. Maravilhoso. Então tá, de repente eu me sintonizo para fazer meditação a partir da próxima semana. Beleza? Beleza. Bom resto de semana para vocês, divirtam-se, compartilhem esse vídeo com todo mundo e vamos fazer mais gente ter liberdade, consciência e fé. Bom descanso para vocês. Beijo, beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.